Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje daremos início a mais uma aula de matemática. E para darmos início a essa aula de matemática, vou dizer aqui os materiais que vamos utilizar hoje, né? Hoje vamos precisar do livro de matemática, do livro de vocês, o caderno de apoio e o caderno de matemática, pois eu mandei uma atividade aula passada e iremos iniciar ela fazendo a correção, ok? Então abram aí o caderno de matemática, lápis e a borracha e a caneta verde, ok? Espero que vocês tenham feito a atividade. Vamos lá. Então, a correção do caderno. No primeiro quesito, eu separei e fui cortando para colocar aqui para ficar fácil a visualização de vocês. No primeiro quesito, ele diz assim: leia a história em quadrinho e responda a questão. Então, ele manda a gente ler essa história em quadrinho, né? Por que o senhor não usa uma régua? A trena é mais comprida e, por isso, é melhor. Então, na letra A, ele pergunta o seguinte: quais instrumentos de medida de comprimento são citados na história? Então, por que o senhor não usa uma régua? A régua é um instrumento de medida, então a régua a gente já colocou aqui. E o outro instrumento de medida citado na história é a trena, que também colocamos aqui. Então, quais instrumentos de medida de comprimento são citados na história? Então, a trena e a régua. Vocês iam lá e corrigiam. No segundo quesito, qual a unidade de medida que o senhor está usando para medir a parede? Marque um X, marque com um X a resposta certa. Então, litro a gente já descarta, né? Está medindo comprimento aqui, então é metros. Está medindo a unidade de medida usada para medir a parede é metros. Então, marcava um X aqui. Na questão 2, ele diz o seguinte: escreva as medidas a seguir em metros. As medidas vão estar em diferentes escalas, mas ele pede que coloque em metro. Aqui a gente tem um quadro das medidas. Ele só veio para ajudar a gente entender como é que vai fazer essas medidas. Então, ele traz na letra A, ele traz 20 hectômetros. 20 hectômetros para chegar em metros. Ó, hectômetro está aqui. Para chegar aqui, eu vou ter que adicionar 2 zeros. Desculpa, ele vai adicionar 2 zeros, porque eu vou ter que multiplicar hectômetro 20 vezes 100. 20 vezes 100 vai ser igual a 2.000 metros. Agora, 48 quilômetros. 48 está aqui na área do quilômetro. Para chegar em metros, eu vou ter que multiplicar por 1.000. Aqui, ó, cada corresponde um zero e um zero. Então, tem 3 zeros para eu chegar em metros, né? Então, eu vou ter que multiplicar por 1.000. Então, eu vou encontrar 48.000 metros. E 113 centímetros. 113 centímetros está aqui. Para voltar para metro, eu vou ter que dividir por 100. Então, realizando a divisão por 100, encontramos 1,13 metros. E 30.000 milímetros, eu tenho que dividir por 1.000 e dividindo por 1.000, encontro 30 metros. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês essas transformações. Certo? Sim, pessoal. No livro de vocês, na página 66, a gente vai estudar o que é perímetro e área. Então, abram um livro na página 66 e analise o que é perímetro
e área. Para isso, ele traz uma situação. Eu vou ler aqui a situação para vocês. Senhor José é o zelador de uma escola. Ele está pintando a quadra da escola que ele trabalha. O senhor José já pintou uma borda vermelha na quadra, com 16 metros de largura e 28 de comprimento. Observem aí a quadra pintada, a borda que ele pintou, isso daqui. 28 metros de comprimento e 16 de largura, foi isso? Aí ele diz o seguinte: a borda vermelha pintada representa o contorno da quadra. Quantos metros tem esse contorno? Então, a gente tem que saber quantos metros ao todo tem esse contorno. Para respondermos essa pergunta, devemos adicionar as medidas de todos os lados. Então, vamos adicionar agora as medidas de todos os lados. Vejam só, se aqui é 16, esse lado também vai ser 16. Então, esse lado é 16 também. Se aqui é 28, daqui até aqui, esse lado também é 28. Então, a gente já tem todos os lados da quadra. Para isso, a gente vai fazer uma conta bem simples, que é a adição. Como 28 mais 16 mais 28 mais 16 é igual a 88, o contorno dessa quadra mede 88 metros. Ao descobrirmos que o contorno da quadra mede 88 metros, encontramos o perímetro. Então, perímetro nada mais é que a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica. Ou seja, perímetro nada mais é do que a soma dos lados, a soma de todos os lados da figura. Vamos analisar a situação 2. Em uma atividade na escola, Priscila recebeu 12 palitos e montou várias formas geométricas. Veja algumas formas geométricas montadas por Priscila, utilizando 12 palitos. Então, ela estava com 12 palitos e fez várias formas geométricas. Na letra A, ou na primeira questionamento, ele diz: calcule o perímetro de cada forma geométrica montada por Priscila. Então, o perímetro de cada forma geométrica é de 12 palitos. Contando aí bem direitinho, a gente observa que a soma de todos os lados de cada figura vai ser 12 palitos. A segunda pergunta que ele faz é o seguinte: que relação podemos fazer entre o perímetro e a forma das figuras geométricas? Vejam só, é possível ter formas geométricas diferentes com o mesmo perímetro, porque aí na imagem a gente vê quadrado, a gente vê retângulo, a gente vê triângulo. Então, é possível eu fazer várias formas geométricas, ter várias formas geométricas diferentes, mas elas têm o mesmo perímetro. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Mais uma vez, o que é perímetro é a soma de todos os lados da figura. Ok, pessoal? Aí vocês respondam aí as questões que eu acabei de responder e vamos seguindo. Sim, pessoal, na página 66 diz o seguinte: observe as regiões planas a seguir e depois responda as perguntas. Então, a gente observa as regiões planas aqui: A, AB, AC e AD. E depois ele pergunta o seguinte: qual é o perímetro de cada região? Vejam só, o perímetro é a soma dos lados, a soma desses lados aqui. Então, vamos calcular da letra A. Vamos começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Viu? Aqui, ó, letra A, 12. Então, perímetro da letra A, a soma de todos os lados é 12. Agora, vocês vão fazer isso com a letra B, com a letra C e com a letra D, ok?
Já está aqui a resposta para facilitar, porque essa não é uma atividade para casa, essa é uma atividade que é para a gente fazer durante o vídeo. Entendeu, pessoal? Aí ele pergunta na letra B. Qual a região tem o maior perímetro? Então, a região que tem o maior perímetro é a letra D. É essa região aqui, que ela tem 14. E o importante daqui é você saber calcular o perímetro. Saber que o perímetro é a soma de todos os lados. Na letra C, qual a região tem menor perímetro? Então, a região que tem menor perímetro é a C, que ela só tem 10. E na letra D, quais regiões têm perímetros iguais? A e B, porque ambas têm 12 no perímetro. Ok, pessoal, espero que tenha ficado bem claro essa questão do perímetro, de calcular o perímetro das figuras aí para vocês, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a área, né? Ao analisar uma figura geométrica plana, além das medidas de contorno, podemos analisar as regiões internas. A área é a medida da superfície de uma figura plana em certa unidade. Então, vocês podem grifar o que é a área, né? A área é a medida da superfície de uma figura plana em certa unidade. Que a gente pode calcular em centímetros quadrados, em metros quadrados. Então é isso. E ele traz uma situação. Veja algumas situações. Situação 1. A família de Bianca vai se mudar para um apartamento novo. Veja a planta da nova residência. Então, vamos analisar a planta dessa nova residência. Foi. E de acordo com a situação 1, está aqui a planta do novo apartamento. Então, se usarmos os quadradinhos como unidade de medida de área, temos. Então, contando os quadradinhos na sala, contando todos esses quadradinhos, vou até pintar aqui, ó. Na sala vão ter 44 quadradinhos. Então, a área da sala vai ser 44 quadradinhos. A área da cozinha, essa área daqui, ó, vão ser 40 quadradinhos. A área do quarto 1 vai ser 24 quadradinhos. A área do banheiro, 16 quadradinhos. E a área do quarto 2, 36. Então, usando uma área, o quadradinho como uma unidade de medida, obtemos estas áreas aí. Na área da sala vai ser 44 quadradinhos, na área da cozinha 40, a área do quarto 1, 24 quadradinhos, a área do banheiro 16 e a área do quarto 2, 36. Contando, a gente encontra a quantidade de cada um. Na situação 2, ele fala o seguinte: ao representar a praça do bairro onde Ana mora, ela desenhou a seguinte figura. Então, ela desenhou representando a área do bairro onde ela mora, ok? Analisando a situação 2, observamos que ela desenhou a praça no bairro onde ela mora. Mas para analisar a área da figura, considerando o quadrado como uma unidade de medida, temos que ter cuidado, pois a parte da imagem que não forma um quadrado todo, e precisamos fazer uma composição das partes triangulares. Note que dois triângulos formam um quadrado. Assim, a área da figura a área da figura que a praça representa, onde Ana mora, tem 20 quadrados de área. Qual seria a área dessa figura se considerarmos o triângulo como unidade de medida? 40, né, pessoal? A área da figura seria 40. Por quê? Porque tem partes lá
Vou desenhar aqui um quadrado, tentar desenhar um quadrado para vocês, para mostrar que um quadrado equivale a 2 triângulos. Não vai ficar tão perfeito. Vou tentar mais uma vez. Não ficou tão perfeito, mas acho que vai dar para entender. Vejam só, um quadrado ele tem 2 triângulos. Se eu dividir ele no meio, não vai ser 2 triângulos? Vou pintar aqui, ó, esse triângulo, esse triângulo, mas esse que não está pintado. Então, não é 2 triângulos. Se contamos lá, deu 20 quadrados. E se utilizarmos o triângulo como unidade de medida, vamos obter a área de 40 triângulos. Agora ele traz aí também um jogo rápido. E ele diz o seguinte no enunciado: Juliano fez alguns desenhos em uma folha com a malha triangular. Veja, então ele desenhou, vamos dizer, uma estrela, um desenho aqui que eu não sei o que é, tipo um coração, e no C ele desenhou um barco. E vamos ver o que se pede. Isso na página, pessoal, na página 69. Vocês podem acompanhar na página 69 os desenhos que ele fez. Esse e esse. Então ele diz assim: primeiro, considerando o triângulo como unidade de área, responda às questões. Qual a área de cada figura? Então, analisando aquelas figuras anteriores, encontramos a área. Na figura A, 12 triângulos é a área. Na figura B, 6 triângulos. E na figura C, 6 triângulos. O que podemos notar sobre as áreas da figura C e B? Elas são iguais, né? Elas vão ter a mesma quantidade de triângulos. Se cada lado do triângulo da malha representa 1 centímetro, qual é o perímetro de cada figura? Como vocês já sabem, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, a figura A vai ter 12 centímetros de perímetro, o perímetro da figura B vai ser 8 centímetros e o perímetro da figura C também vai ser 8 centímetros. Ok? Após vocês responderem aqui, vocês façam a autocorreção, certo? E agora vai a atividade para casa no caderno de apoio. No caderno de apoio de vocês vão fazer a atividade da página 106, 107 e 108, que são assuntos que acabamos de trabalhar. Espero que vocês estejam fazendo as atividades e espero que vocês estejam também fazendo a autocorreção, ok? Então, pessoal, aí a agenda, dia 14 de 5 de 2020, a correção que fizemos hoje, correção, trabalhamos no livro Perímetro e Área, e para casa vai o caderno de apoio na página 106, 107 e 108. Um grande abraço e espero que todos vocês estejam bem.